Hey pessoal, meu nome é Cadu Matos e no vídeo de hoje eu vou passar com vocês as informações oficiais que saíram sobre os transfers, ou seja, as informações sobre como você vai chegar ao Festival The Town. Bora lá? Bom, então eu tô aqui com a minha colinha e eu vou repassar com vocês as informações oficiais que chegaram através do press release da equipe do The Town. E tá escrito assim, bem em caixa alta: The Town divulga a experiência inédita de chegadas e saídas do festival para garantir o maior conforto e segurança aos fãs. E aí, pequenininho embaixo, eles escreveram assim: parceria pioneira com a Via Mobilidade, linha 8 e 9, terá trens funcionando 24 horas durante os dias de festival. Serviços especiais para oferecer mais comodidade ao público, além de bolsões de estacionamento próximo às estações e conexões com serviço de táxi e transporte por aplicativo. E agora a gente vai começar a detalhar tudo isso que eles mandaram. Tem uns pontos muito importantes para você prestar atenção, para você não se perder no dia e também não passar nenhum perrengue no dia. Então, vamos lá. Uma coisa que me chamou muita atenção: linha 8 e 9 dos trens funcionando 24 horas. Linha 8 e 9. E também tem a linha 4 e 5 do metrô. Ou seja, o que eu entendi é que as demais não vão funcionar 24 horas. A gente vai comentar mais sobre isso também. Então fique bem atento a isso. Para você que é de fora, né, as linhas com nome de cor, então azul, lilás, amarelo, tudo isso é linha de metrô que anda embaixo da terra. E todas as linhas que são nome de joia, né, então a gente tem aí diamante, esmeralda, por exemplo, são linhas de trens que andam na superfície. Bom, então assim, como eu disse, ainda a gente não tem informação sobre a CPTM, sobre o metrô, sobre essas demais linhas, além, né, da 8, 9, 4 e 5. Beleza, e se você precisar delas, então como é que faz, hein? A gente precisa de pensar melhor sobre isso. Bom, então qual que é a localização dessas linhas? Eu tô colocando aqui no mapa, mas a gente pode ver, tá vendo, olha só, a Esmeralda, né, que é essa linha 9, que inclusive é a linha que chega até o Festival The Town, que vai ser na estação Autódromo, é essa aqui que sai daqui dessa região. Depois a gente tem um traçado da Diamante logo aqui em cima, e aí a gente tem cruzando então a linha amarela, que é a linha 4, e a linha lilás, que é a linha 5. Então a gente está vendo no mapa que as linhas estão bem concentradas numa mesma região. Só que São Paulo tem muito mais linha além disso. Então tá até escrito aqui, ó: durante o período de meia-noite a 4h40 da manhã, as estações das 4 linhas estarão abertas apenas para desembarque. Isso também aconteceu no Rock in Rio, quando o pessoal saía lá do Rock Express, entrava na estação Jardim Oceânico e aí depois pegava o metrô para a região central do Rio de Janeiro, eles só poderiam desembarcar, não poderiam embarcar. Então aqui tem a mesma informação: você pode sair da linha, mas você não pode entrar na estação novamente. Bom, beleza. Cadu, eu nunca andei de metrô. Bom, se você nunca andou de metrô, eu gravei um vídeo onde você pode ter, tipo assim, uma noção básica sobre essa rede de metrô em São Paulo, sobre como que é. Eu entrei na estação Morumbi e fui até a estação Autódromo, lá que é a mais próxima, né, do Autódromo de Interlagos. Mostrei, gravei bastante coisa. Se você tiver interesse, acho interessante você assistir esse vídeo, acho interessante você estudar isso pra no dia não passar perrengue. É esse negócio tipo assim, na hora eu vejo. Bom, isso pode dar muito ruim na hora e depois você reclamar que a sua experiência não foi tão legal, sendo que você precisa se preparar antes, né? Bom, o que eu posso dizer se você ainda nunca andou de metrô, né? Nunca andou de metrô, nunca andou de trem? Eu até anotei. Primeira coisa, você tem que estar sempre atento ao lado da estação que você tem que embarcar, porque você tem que ir para lá e eu venho para cá. Se você sempre andou, você acha isso uma informação muito óbvia, mas para quem nunca andou, talvez isso seja assim o básico do básico. Qual que é a direção que você vai embarcar para pegar o seu trem ou metrô? E segundo, é ficar sempre atento às conexões. Se você, por sorte, não precisar fazer nenhuma conexão, tudo certo, tudo tranquilo. Por exemplo, se você ficar no Hotel Ibis Morumbi, você não precisa fazer nenhuma conexão até o autódromo. Mas se você estiver em outra região de São Paulo, muito provavelmente você vai ter que trocar de linha. Então fique muito atento às conexões, onde você tem que sair de um meio de transporte, dentro da mesma estação, andar um pouquinho ali e pegar outro meio de transporte. Isso é muito comum quando você está andando de metrô e de trem. Então essa é uma atenção muito especial que você tem que ter, além de pegar do lado certo,
fazer a conexão correta. Bom, e depois disso, então, é ficar atento à estação que você vai descer. Pode ter certeza, é muito comum as pessoas se distraírem e passar da estação. Então, assim, fique atento a isso. Durante todo o trajeto, eles informam, olha, próxima estação, tal, próxima estação, tal. Geralmente, dentro do metrô também tem umas luzinhas que vão marcando as próximas estações. Fique atento a isso, faça esse contato visual para você não descer antes da hora, para você não perder a sua conexão e para você não embarcar do lado errado. Bom, eu acho que isso é o básico, assim, de dica para você poder andar de metrô ou de trem, seja em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo. Voltando então, eu fiz mais algumas anotações importantes. No press release está escrito assim: a parceria, né, com o caso com a CCR, prevê opções de trens expressos para a ida. E continuando essa parte, está escrito assim: e semi-expressos na ida e na volta do autódromo para que os deslocamentos tenham conforto e tranquilidade. Bom, então vai acontecer além dos trens expressos, que são diretos, e aí você tem que analisar se a estação que você vai embarcar, por exemplo, eu lembro da Barueri, vai ter os trens diretos. Então algumas vão ter esses trens diretos e algumas vão ter semi-expressos, ou seja, ele vai ter menos paradas. E aí você precisa analisar se a rota que você vai fazer se encaixa nisso. Bem importante, antes disso tudo, use o aplicativo da CPTM para traçar sua rota, use o Google Maps para traçar sua rota, isso é bem importante para ajudar. As principais estações das linhas 4, 5, 8 e 9 oferecerão conexão com táxi e transporte por aplicativo durante todo o período de funcionamento. Então, se você vai de Uber, táxi ou 99, bom, você precisa ir até as estações de metrô. Você não vai até o autódromo. Isso pode gerar muito problema para você se você foi até o autódromo de Uber. Ou assim, às vezes para chegar é mais de boa, porque você saiu de um ponto de São Paulo e foi para lá. Mas se você estiver contando com isso para voltar para casa, você pode ter dificuldade então para chamar, porque é muita gente ao mesmo tempo. Você vai ter uma área de bloqueio ali, então você vai ter que andar para poder pedir. E também, claro, o preço, né? Os caras vão usar e abusar disso, porque, não, ele vai seguir o valor que tá no aplicativo. Não. Eles conversam com você, se você não pagar o que eles querem, eles cancelam. Então fique atento a esse tipo de coisa. Se você pretende fazer esse last mile, que é o que o pessoal chama de Uber, né, ou de 99, ou de táxi, bom, vá até alguma das estações e de lá você pegue esse transporte, né? Sempre a mais perto, porque aí você consegue fazer um transporte por aplicativo mais barato, tá? Então, reforçando, não vá até o autódromo de transporte por aplicativo, ou seja, qualquer transporte individual até lá não é legal. Bom, e além disso, continuando aqui, algumas estações terão disponível para o público uma rede de estacionamento integrado para ônibus fretados, vans e automóveis. Então, se você também pensa aí no seu carro, o ideal é não ir de carro até o autódromo, tá? É sempre ir até uma estação ali dessas linhas, né? 8, 9, 4 e 5, parar ali e depois terminar de chegar de trem. Ou então, se você vai de van, ônibus fretado, tem um monte de transfer aí vendendo, são transfers não oficiais, muito provavelmente esse pessoal também não vai conseguir parar lá perto, vai ter que parar em uma dessas estações para depois chegar de trem até o autódromo. Se você está pensando em contratar ou se você já contratou esse transfer, fique no pé com relação ao ponto de desembarque, porque eu tenho certeza que nem eles ainda sabem, isso pode dar um pouquinho chato, um pouquinho ruim de última hora e você ficar longe e ficar bravo porque você não vai conseguir descer muito perto. Eu até fiz uma anotação que eles não falam quais serão as estações, né, que tem local para estacionamento. Outra novidade que eu até anotei aqui, que é o acesso para PCD à Cidade da Música. Eles terão à disposição um serviço exclusivo de shuttle que sairá do SP Market em direção à Cidade da Música. Eu até anotei, esse SP Market ele fica na Avenida das Nações Unidas, 22.540, já ali bem próximo do Autódromo de Interlagos, cerca de 4,5 km, e a estação de trem até mais próxima de lá, a estação Jurubatuba da linha 9. Então assim, se você inclusive for para a área VIP, tá? Os shuttles da área VIP também vão sair desse SP Marketing, ou seja, se você vai usar esse transporte para PCD ou transporte para área VIP, você tem que ir até o SP Marketing e de lá pegar o shuttle exclusivo que vai deixar muito provavelmente dentro do Autódromo de Interlagos.
Ok. E sobre bloqueio, né? Eu até copiei exatamente conforme estava no press release. Tá escrito assim, ó. No entorno do Autódromo de Interlagos serão feitos bloqueios de rua de uma forma inédita, que vão garantir a maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso. Por conta desses bloqueios, a organização destaca que a melhor maneira do público geral chegar até o The Town será feita por trens. E aí me pegou o seguinte: segurança, né? Eu fiquei pensando se eles vão colocar seguranças desde a estação até a chegada nos portões do autódromo, porque depois disso vem uma fala do Luiz Justus, que é o presidente do The Town e do Rock in Rio, falando que eles prezam muito pela segurança das pessoas. E eu fiquei pensando, gente, será que eles vão colocar segurança o tempo todo ali no gradil? É uma boa, né? Na condução ali na rua, para as pessoas não passarem nenhum perrengue. Eu ouvi muitos relatos de pessoas que não é uma região muito segura, assim, durante festivais, tá? Existem certos problemas que já foram relatados. Quando tem esse movimento maior, eles geralmente tem alguém ali que fica tentando se aproveitar desse momento. Então, se colocar segurança durante todo o trajeto, é uma boa, bem legal isso que eles estão propondo. Outra coisa que estão comentando lá é assim: estação autódromo fica a menos de 700 metros de distância do portão de acesso, equivalente a 8 minutos de caminhada até o festival. Eu fiquei pensando, pô, depende da pessoa, né? Eu não sei se eu faria esse trajeto todo em 8 minutos. E sobre as passagens, né? Sobre o ticket do metrô. Eu achei interessante porque eles colocaram duas observações. Em breve, as passagens para o serviço especial poderão ser adquiridas antecipadamente por meio de canais oficiais da Via Mobilidade para a linha 8 e 9. A gente ainda não tem essa informação de como vai funcionar, de quanto vai custar. Espero que seja o equivalente a duas passagens, né? 8,40, 8,80, aliás. Mas aí eles falaram que vai vender antecipado, pediu para todo mundo comprar antecipado. É uma boa, não deixe para última hora mesmo, não deixe para comprar no dia. Pode ter muita fila, celular descarregar, sei lá, não ter dinheiro na hora. Não faça isso, compre antecipado mesmo. E a validação das passagens será separada da validação do serviço regular através de um meio específico, que inclusive estava escrito possibilidade de QR Code ou NFC. Bom, então a gente entende o seguinte: na hora que você chegar na estação, o pessoal que vai pro The Town provavelmente vai ter uma catraca diferente, vai ter uma fila diferente. É o que deu para entender. Vamos ver e vamos esperar então o preço. Outra coisa que estava no press release é falando que o embarque será separado do serviço regular, em áreas designadas nas plataformas das estações selecionadas. Isso não vai interferir no embarque dos passageiros do serviço regular. E eu fiquei pensando, como assim, gente? Eles vão separar todo mundo que vai para o The Town? É um volume muito grande de pessoas. Se pensar que são 100 mil pessoas por dia, é claro que nem todo mundo vai de trem, mas eu acredito que a grande maioria. Como é que isso vai ser dentro da estação? A estação Autódromo não é uma estação muito grande, ela é pequena, você entra por baixo e aí você tem que subir de escada. Pode ser que isso gere um pouco de problema, então assim, fique atento a isso. E uma outra informação que eu acabei esquecendo de falar lá no serviço expresso e semi-expresso é que as passagens desse serviço, elas precisam ser compradas antes e você tem que agendar a sua hora, então você tem que ir de acordo com aquele horário específico. Diferente do metrô convencional, né, o trem convencional, aliás, que você só chega e embarca. Então esse expresso, fique atento, se você for usar, você precisa comprar antecipado e já agendar o horário bonitinho, que nem se fosse pegar um avião, que nem se fosse pegar um ônibus rodoviário, tá? É o que tá escrito aqui, então provavelmente é o que vai acontecer. Então, como eu já falei, até um outro ponto que eles reafirmaram, é porque eu tô relendo o press release, né? Ele é gigante, gente, ele é gigante. Sério mesmo, se eu fosse imprimir isso, eu acho que daria umas 4 a 5 folhas de tanta informação que veio lá. Então eles falaram mais uma vez sobre essa questão do First and Last Mile, que é esse finalzinho ou início do seu trajeto. E ele fala: em todas as estações da rede mencionada serão facilitadas conexões com o serviço de táxi e transporte por aplicativo durante todo o período de funcionamento das estações, com áreas super sinalizadas para embarque e desembarque. Ou seja, eles estão prezando realmente para que você não vá de transporte individual até o Autódromo de Interlagos, tá? Vá até uma das estações de trem e de lá se desloque. Eles pediram que, se você pretende usar o estacionamento, mas ao mesmo tempo ainda nem falou quais são as estações que vão oferecer, você precisa fazer a sua reserva antecipada para garantir a sua vaga, e a empresa vai ser a Copark, que já é parceira da CCR. Então, se você pretende ir nesse primeiro momento de carro particular, ou se você tem uma van,
um ônibus que você está alugando para fazer transfer, já procura se informar junto à Copark para fazer a reserva, para que não tenha problema no dia e você ficar rodando com as pessoas sem saber onde vai parar. Já fique super atento a isso, não fica querendo furar bolsão, parar lá perto. Eu acho que o ideal é você, por exemplo, até esse SP Market que já vai ter o shuttle do The Town, às vezes você pode usar aquela estação próxima para poder pegar o pessoal para ir até o festival. Então já estude bem, já estude todo o seu trajeto, não deixe nada para cima da hora, planejamento é fundamental para você ter uma experiência maravilhosa junto ao festival e levar só boas lembranças. Bom, e se você ainda não tem um ingresso e deseja comprar o ingresso mais o seu transfer, a B-Fly Travel, que é a agência oficial do Festival The Town, ela tem um pacote onde você pode comprar a partir de 1.160, parcelar inclusive em 10 vezes sem juros. Você pode comprar então esse pacote de transfer mais ingresso, então você já alivia toda essa ida, essa volta. Compra o ingresso, eu achei o preço super ok, e se você quiser economizar ainda mais, usa o cupom CADU10, o link tá aqui na descrição para você poder comprar. Não dá para comprar só o transfer e não dá para comprar só o ingresso, mas você consegue comprar o pacote de transfer com o ingresso. E se você vai comprar o ingresso, com certeza você precisa organizar o seu transfer. Então é uma grande oportunidade, são poucas as unidades e elas já estão acabando. Mais uma vez haverá bloqueio nas ruas, então não fica tentando furar isso e ver tipo assim, no dia eu dou um jeito. Não faz isso, tá? É uma recomendação bem grande que eu tenho. Quem já foi no Rock in Rio sabe ali que a Abelardo Bueno é toda fechada, não passa mesmo, morador tem uma credencial específica. Se você quiser tentar chegar perto, você vai parar lá no Shopping Metropolitano, que fica a 600 metros do Parque Olímpico, então vai ser o mesmo esquema, é a mesma produtora, vai bloquear bem antes. Eu acredito que desde a estação lá de trem autódromo até o autódromo de Interlagos vai estar tudo bloqueado, ninguém vai passar de carro, morador vai ter credencial, pode ter certeza que vai ser super organizado, tá? E eu ainda não vi nenhuma informação sobre o ônibus coletivo. Para o Lola, muita gente fala sobre a estação de ônibus Santo Amaro, mas para o caso do The Town, eu ainda não vi falar nada sobre o ônibus coletivo. Se sair mais informação, eu divulgo lá no meu Instagram, ou então eu volto aqui com um vídeo contando o que eu já descobri sobre essa questão do ônibus. E antes de ir, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Por aqui a gente sempre fala sobre o mundo dos grandes shows e festivais. Obrigado por assistir, depois você volta mais e em té!